Olá pessoal, bem-vindo a todos a mais uma aula e hoje vamos dar sequência então a nossas aulas dicas, de utilização de osciloscópio. Então a gente continua aqui com o Hantek, que é aquele osciloscópio mais simples, e hoje a gente vai falar para algumas funções, relacionadas ao trigger que os osciloscópios têm. Tem funções interessantes e, de acordo com a necessidade, a gente consegue tirar bastante proveito dessas funções, conhecendo melhor o equipamento. Todo osciloscópio, por mais simples que ele seja, vai ter um menu de trigger. Então, hoje nós já estamos na nossa segunda aula, acredito que você já leu o manual de usuário do seu osciloscópio, então você já sabe quais são os recursos que estão disponíveis no menu de trigger do seu osciloscópio. Se você não leu o manual, então pausa o vídeo, vai ler o manual, depois retorna aqui. Então cada equipamento vai variar esse menu de trigger de acordo com a tecnologia do equipamento. Quanto mais moderno, mais recursos ele vai ter, mesmo sendo um osciloscópio de entrada, um osciloscópio mais simples, independente dos megahertz aí. Hoje a gente tem osciloscópio de 100 MHz custando aí pouco mais de R$1.000. Então não depende mais dos megahertz, mas sim o software que está rodando nele. Então vamos começar aqui com o Hantek, Então inicialmente ele vai estar assim. Nesse meu aqui eu tenho aqui o botão Trigger Menu, Set 50% e Force Trigger. Aqui eu vou usar para forçar o trigger, isso é forçar a travar o sinal na tela. Set to 0, se por exemplo eu tiver com o trigger aqui levantado, set to 0 ele vai vir para o centro, do sinal. E o trigger menu, que é o que nos interessa. Dentro do trigger menu, vou pressionar aqui, eu tenho as seguintes opções. Então a gente pode ver que eu tenho o tipo de trigger, que ele me pergunta o que eu quero, que tipo de sinal que eu quero verificar, No caso desse aqui, osciloscópio aqui, ele pode verificar, pode monitorar o pulso pela borda, por pulso, após alternativo, que no caso fica alternando entre os canais, se é um sinal de vídeo ou sinal de rampa. Para a maioria dos casos, na dia a dia, exceto o sinal de vídeo, a gente usa borda. Tá? O que é a borda? É a borda do sinal que a gente está verificando, literalmente a borda mesmo. Aqui na segunda opção eu tenho rampa, isto é, quando é que eu quero que esse trigger atue? Quando o sinal está subindo ou quando o sinal está descendo. Isso eu seleciono aqui nesta função. Isso aqui também é muito útil. E aqui eu tenho um modo de trigger. Neste osciloscópio eu tenho apenas 2 modos de trigger. Tem osciloscópio que possui mais modos de trigger. Por exemplo, aquele osciloscópio Rigol MSO possui vários modos de trigger, inclusive modos para fazer a leitura de dados digitais. Neste caso ele tem o modo automático e o modo normal, que é o que eu quero mostrar a utilidade desse modo normal. Depois aqui a gente tem o acoplamento, AC, DC, rejeição de ruído, rejeitar alta frequência e rejeitar baixa frequência. Então vamos, se eu deixar aqui no modo automático, automaticamente o sinal que eu for verificar, eu vou usar um gerador aqui de novo, tá? Eu estou com um gerador em 1 kHz, 5 volts pico a pico, tá? Então, em modo automático, automaticamente ele vai mostrar o sinal na tela. Como eu já conheci esse sinal, eu já coloquei, 2 volts por divisão e aqui 400 milissegundos, que eu estou com um sinal aqui de 1 kHz, tá? E aqui eu tenho o trigger level, que é o botãozinho aquele que a gente gira. Se eu tirar fora, o sinal perde o sincronismo. Aqui está o trigger level.
trigger estando dentro da onda, ele vai travar a onda. Na hora que ele sai fora, tanto para cima quanto para baixo, a onda perde o sincronismo na tela. Então, o trigger nada mais é que o sincronismo do sinal na tela, certo? Então, no modo automático, o trigger vai se fazer de modo automático, como o próprio nome diz. Então, colocar o sinal e o trigger level estiver dentro desse sinal, ele vai travar automaticamente. Mas existe o modo normal que nos dá algumas vantagens para certas verificações. O que é o modo normal? O modo normal, ele só vai trigar, isso é, travar na tela, quando acontecer o que estiver configurado aqui. Isto é, quando a rampa descer ou quando a rampa subir. Então, por exemplo, eu vou colocar assim, aqui. E aqui o trigger level, tá configurado aqui, ó, para quando ele descer, né? Então, tá no modo normal. Eu vou conectar agora o gerador aqui. E ele trigou quando ele desceu, né? Ele travou na tela quando ele desceu. Tá, isso aí é interessante para quê, Paulo? Bom, vamos supor que eu queira visualizar um sinal de difícil visualização, um pulso que ocorra muito rápido, né? Então eu não consigo visualizar, é tão rápido que eu não consigo pegar ele. Utilizando o modo normal, eu consigo fazer isso. Por quê? Porque ele trava o sinal na tela e mesmo eu desconectando, ó, o sinal permanece lá, ó. Olha que legal. Então isso pode ser muito útil para mim verificar uma ocorrência de alguma coisa. Vou conectar, pronto, ele voltou, vou soltar, ó, o sinal permaneceu na tela. Se eu botar no modo automático, o sinal vai sumir, ó. Apareceu, sumiu, apareceu, sumiu. Já no modo normal, apareceu e permaneceu na tela. Então, vamos a um exemplo prático. Um sinal de data clock, né? Um sinal de data clock, ele possui um resistor de pull-up. O que significa? Significa que mesmo se eu não tiver sinal na linha de data ou clock, eu vou ter uma tensão, que é a tensão de alimentação do componente, do circuito integrado, no caso, né? Pode ser 3.3 ou 5 volts. Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou ligar uma fonte de alimentação aqui. Aqui é uma fonte comum, tá? Eu vou ligar essa fonte em 5 volts. Lá está. Minha fonte está em 5 volts. Eu estou em 2 volts por divisão, né? Aqui está o zero. Então eu tenho 2, 4 e mais um pouquinho, 4,5, 5 volts por divisão. Como eu estou no modo normal, agora eu estou ajustando meu trigger level aqui para estar nesse ponto. Quando a tensão de 5 volts cair abaixo dessa linha que eu determinei, que é a tensão que está ajustada aqui, ó, eu vou girar aqui o trigger level, né, ó, vai mudar a tensão aqui, ó. Eu vou colocar aqui, por exemplo, 3 volts. Quando a tensão cair abaixo de 3 volts, ele vai armazenar essa informação, ele vai ficar congelado na tela. Então, vou mostrar isso agora. Vou botar mais embaixo, um pouco melhor, 1.2 volts. Quando a tensão chegar a 1.2 volts, chegar aqui, ele vai congelar e ficar na tela. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou simplesmente desligar a fonte de alimentação. A fonte está ligada, 5 volts, eu vou simplesmente desligar a fonte de alimentação. Olha lá. A tensão chegou, a fonte foi descarregando, né? Quando ela chegou em 1.2, ele congelou na tela. Agora olha que interessante, eu vou ligar a fonte de alimentação. Liguei. Ficou esse sinal bagunçado aqui.
Por quê? Porque ele está programado para travar quando a tensão descer e não subir. Ó, ele está programado para descida e não subida. Agora eu vou desligar de novo. De novo ele travou ali. Agora eu posso fazer o contrário. Eu posso vir aqui e colocar a rampa de subida. Então toda vez que o sinal passar de 1.2 volts, ele armazena na tela. Então eu vou botar um pouquinho mais, 2.8. Então quando esse sinal ultrapassar 2.8, ele vai travar no 2.8. Vou ligar. Olha lá, travou 2.8. Né? A fonte está em 5 volts, mas ele travou no 2.8. Isso aqui tem várias utilidades, pessoal. Vamos supor que eu esteja analisando uma fonte de alimentação de 5 volts. Vamos colocar aqui de novo. Trigger level. E vou colocar aqui rampa de descida. Certo? Rampa de descida. Aí está, minha fonte está em 5 volts. Aí, essa fonte, vamos supor que ela tem um defeito intermitente. Ah, essa fonte, eu estou suspeitando que essa fonte está caindo a tensão. Então eu coloco o osciloscópio no modo normal e seto ela para uma tensão abaixo dos 5 volts. Pode ser bem pouco abaixo, uma tolerância. Vamos dizer que esses 5 volts esteja alimentando o microcontrolador. Então até 4.7, 4.6, né? O circuito vai funcionar, mas abaixo disso pode dar algum problema. Então eu venho aqui e seto o meu trigger level, por exemplo, para 4.8, 4.16 volts. Se a fonte cair abaixo disso, o trigger vai travar e ficar travado na tela, mesmo que a fonte volte aos 5 volts. Então eu sei que a fonte realmente arriou. Então, por exemplo, eu estou em 5 volts, vou desligar a fonte agora. Ó, ela caiu e ele travou no 4.16. Vou voltar, ligar a fonte novamente. Ela voltou para o 5, mas ele ficou travado nos 4.16. Me dizendo, ó, tua fonte caiu aí, cara, tem um defeito aí. Mesmo que ela permaneceu em 5 volts depois, ela voltou para os 5 volts, né? Então olha que interessante essa função. E eu posso usá-la tanto para uma fonte que esteja caindo, para rampa de descida ou de subida, né? Ah, eu estou suspeitando que essa fonte está aumentando a tensão, né? Então eu venho aqui, seto para 5 volts, por exemplo, vamos seguir nos 5 volts, né? Ó, 5 volts aqui. 5 volts. Ah, mas se essa fonte subir para quanto? Para 6 volts. Ah, eu estou suspeitando que essa fonte está subindo, né? Para 6 volts. Então agora eu vou subir minha fonte para 6 volts. Vamos ver o que acontece. Ó, subi a fonte para 6 volts e voltei para o 5. Ela travou no 6. Me dizendo, ó, tua fonte aí tá com problema realmente, né? Então essa é uma das funções, uma das utilidades, né, dessa função do trigger, no caso rampa subida ou rampa de descida no modo normal. Mas tem outra função também, outra utilidade também, que é capturar sinais muito rápidos. Eu vou demonstrar isso agora com uma placa da UI24. Vou preparar aqui o cenário aqui para ficar melhor para vocês visualizarem. Bom, voltei aqui. Agora eu estou com uma placa CPU aqui de UI24, né? Tá funcionando essa placa perfeitamente. E eu vou demonstrar uma utilidade, outra utilidade, né, para o modo normal do osciloscópio. Então a gente sabe que depois da placa inicializar, que ela parece aquele círculo, né, que finalizou o boot, aqui nesse conector nós temos um sinal de data clock que ele surge para fazer a configuração lá do CI na placa input, né? Aliás, desculpa, output. E esse sinal de data clock às vezes é muito rápido, dependendo do osciloscópio ou dependendo de como eu estou tentando visualizar, eu acabo não conseguindo ver, porque ele surge muito rápido e some. Vou dar um exemplo aqui. Então eu vou deixar primeiro o osciloscópio no modo normal. Estou setado para visualizar. O sinal aqui tem
essa placa é alimentada esse sinal com 3.3 volts, né? Então, é o seguinte, se é 3.3 volts, eu vou deixar em 2 volts por divisão e vou colocar meu trigger level, né, abaixo dos 3.3. 3.3 vai ser a tensão máxima, então eu vou colocar aí um 2.5, por exemplo, né? Então, quando esse sinal cruzar os 2.5, o trigger vai atuar e eu vou conseguir visualizar o sinal na tela. Isso na teoria, né? Porque eu estou no modo automático aqui. Ó, modo automático. Então, vamos fazer o seguinte. Então, vou colocar aqui agora a ponteira nesse pino correspondente, que é o pino data aqui, né? Vou ligar a fonte de alimentação, que alimenta a placa. Esse sinal vai subir para 3 volts. E quando ocorrer o data clock, eu tenho que visualizar ele. Então vamos ligar aqui. Liguei. Subiu o sinal. E agora temos que aguardar, né, a inicialização da placa para surgir o sinal na tela. Vou baixar um pouco mais o trigger level aqui. Ó, vocês conseguiram ver? O sinal apareceu. Mas foi muito rápido. Eu vou fazer de novo. Vou desligar a placa e vou ligar novamente. Foi bem na hora que eu mexi, então vou fazer de novo. Liguei a placa novamente. Vamos aguardar. Olha lá. Viu que surgiu o sinal na tela, mas foi muito rápido, eu não consegui ver detalhes desse sinal, foi muito rápido. Então, vou fazer o seguinte, vou desligar aqui minha fonte, vou colocar o osciloscópio no modo normal, o trigger no modo normal e bordas de descida. Por que borda de descida? Porque o data clock é tensão 5 volts e cai para indicar o bit, né? Esse é o padrão do sinal I2C. Vou manter aqui o trigger level em 2 volts, tá? Mais ou menos abaixo dos 3 volts de alimentação, um pouco abaixo, né? Para que eu possa capturar esse sinal. E agora eu vou ligar novamente a fonte. Então vou ligar, liguei. Vejo que não subiu completamente porque ele travou, mas quando ocorrer o pulso ele vai travar. Vamos ver o que acontece. Vamos aguardar. E lá está, travou na tela. Pronto, agora eu consigo... Opa, tirei bem na hora, vamos fazer de novo aqui. Acabei gerando um ruído quando eu desconectei. Vou desligar a fonte e ligar de novo. Aí está. Pronto. Agora eu vou fazer o seguinte, ó, para não gerar ruído quando eu tirar a mão aqui, eu vou dar um stop aqui. Pronto. Agora eu posso tirar, eu não vou gerar nenhum ruído e provocar um novo acionamento do trigger, né? Agora eu consigo analisar esse sinal na tela com bastante tranquilidade, né? Se movimentar para lá, mostrar para cá, fazer a análise que for necessária. Então veja... Pessoal, uma observação em relação a esta aula, tá? Nesta aula nós não estamos vendo como medir um sinal, como verificar um sinal de data clock. Só estou utilizando este sinal em específico como exemplo para utilizar o recurso, né, do trigger do osciloscópio, nesse caso em específico, tá? Então não é que nós estamos aprendendo a ler o sinal de data clock, isso vai ficar para uma aula futura, onde a gente vai usar os dois canais do osciloscópio, identificar como é que faz a leitura do sinal, para ver se tem algum erro, identificar um possível defeito. Mas isso é outra aula, outro assunto. Segunda observação, nesta placa que eu estou medindo, vocês vão pensar assim, pô, mas lá na aula, no módulo lá da placa CPU, esse sinal ele fica na tela mais tempo, ele não é tão rápido. Realmente, ele não é tão rápido. Essa placa que eu estou utilizando, lá tinha um erro de firmware, né, que estava gerando esse sintoma. Depois eu fiz a carregação do firmware da placa e ela voltou ao normal. Então eu aproveitei esse defeito para fazer o vídeo
para que vocês possam entender o modo normal do trigger no osciloscópio, tá bom? Então segue a aula aí. Então veja a utilidade desta função que o trigger tem aqui no modo normal, tá? E como eu disse, existem outros modos de trigger que, de acordo com o modelo do osciloscópio, você pode ter aí. Mas esse modo normal já é uma baita mão na roda, né? Então aqui estou visualizando o sinal de data clock e já fica até o ajuste para você saber quando for visualizar um sinal de data clock. 2 volts. 2 volts por divisão, volts div, 2 volts por divisão. 200 microsegundos ou 400 microsegundos. Se eu botar para 400, só consigo visualizar uma quantidade maior de pulsos, tá? Entre 200 e 400 milissegundos. E o trigger level em 2.5 volts, tá? Aproximadamente. Trigger level aproximadamente 2,5 volts, isto é, ele tem que ficar dentro da onda aqui, ó. Olha lá. Se eu botar lá para cima, ele sai fora. Se eu botar para baixo, sai fora. Então ele tem que estar meio que a meio da onda. Só que o meio da onda é o quê? Aqui é 3.3 e aqui é 0. Então ele tem que estar nesse intervalo, tá? Para trigar. E aí você utiliza a função, então, borda de descida, isto é, quando o sinal descer, ele trava, e modo normal. Então aí está mais uma função do osciloscópio que a gente vê na aula de hoje, né? Vamos aos pouquinhos nos aperfeiçoando com a utilização do equipamento e já vimos uma utilidade prática, né? Aqui com a placa CPU para visualizar o data clock, eu poderia monitorar qualquer tensão, né? Eu estou suspeitando que a tensão aqui de 3.3 está caindo, então eu coloco aqui, ajusto, né, para uma tensão abaixo dos 3.3, que eu acho que o sinal está caindo, que a tensão está caindo, e deixo ligado. Se ela cair, ele vai registrar, ficar travado na tela, mesmo que essa tensão volte aos 3.3 novamente. Então tá aí uma grande função do osciloscópio. Se você não conhecia, não utilizava, comece a utilizar, praticar, vai poupar seu tempo aí com defeitos intermitentes. Tá bom? Então essa era a aula de hoje. Muito obrigado e até a próxima aula.